das minhas cachorras. Eu vou dar início mais uma vez à nossa live. Nesta oportunidade nós vamos estar compartilhando de mais um ensinamento do Evangelho. E antes de começar, eu vou fazer para vocês uma leitura. Essa leitura foi sugerida por uma amiga muito querida que tenho por vida, uma amiga que eu quero pela eternidade afora. E ela me sugeriu ler um texto de um livro, de José Carlos de Luca, chamado Minutos com Chico Xavier. Esse livro é o 17º livro do José Carlos de Luca, que é um orador espírita muito conhecido, um grande escritor. E todos os livros que ele escreve, toda a renda que ele consegue com a venda dos livros, ele doa para as entidades assistenciais. Então é um trabalho que ele faz muito bonito. Esse livro, Minutos com Chico Xavier, ele reúne aqui textos onde existem textos que foram psicografados pelo Chico, e tem alguns outros textos que também retratam os pensamentos do Chico Xavier. Então eu vou ler para vocês, chama-se Dentro de Casa. Então, enquanto a gente está lendo, nós vamos dando um tempinho para que as pessoas possam estar entrando na nossa live, tá? Então, a gente aproveita esses minutinhos antes de começar a palestra propriamente dita, para que a gente já vá entrando no clima, para que a gente já vá se interiorizando, já vá sentindo a espiritualidade amiga próxima de nós. Então, vamos lá. Chama-se Dentro de Casa. Cada criatura que nos desfruta o caminho ou a experiência é semelhante à planta que, se ajudarmos, nos ajuda. Essas são palavras do Espírito Bezerra de Menezes. Aí o comentário. O amoroso guia nos faz pensar que nosso lar pode ser comparado a um bosque com plantas de variadas espécies. Quem as plantou foi Deus, e Ele sabe por que plantou umas e não outras. Toda essa plantação divina exige cuidados. E Deus divide conosco essa sublime tarefa de cuidar das plantas que Ele semeou em nosso lar. Quanta felicidade haveria se o marido cuidasse com carinho da planta chamada mulher. Quanta bênção se espalharia em casa se a esposa regasse diariamente a planta conhecida por companheiro. Quanta luz haveria nessa família se os pais doassem um pouco mais de tempo e amor às plantinhas em fase de crescimento. Quanta felicidade se derramaria no lar se os filhos socorressem os pais idosos como árvores milenares no crepúsculo da existência. Cuidar é curar. Nossa família pode estar enferma e Jesus nos receitou o remédio do amor, sobretudo do amor àqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Eles são os professores que nos ensinarão o amor na prática. As ervas daninhas nos relacionamentos geralmente indicam falta de cuidado. Vamos dedicar hoje, amanhã e depois um pouco mais de cuidado às plantinhas de nosso lar que estão doentes de atenção? O poeta Silvio Fontoura, pelas mãos de Chico Xavier, escreveu interessante trova. Conheci crentes e ateus. Muita gente conheci, mas mendigo com parentes é coisa que nunca vi. Será que não existem mendigos dentro de nosso lar, esperando a doação de um pedaço de pão do nosso coração? Então é bem interessante essa reflexão para nós, porque todos aqueles, nesse momento de vida nosso, todos aqueles que são chamados a conviver conosco são importantes nas nossas vidas.
mas aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar, esses representam as pessoas mais importantes nesse momento evolutivo que nós estamos, nesse momento de oportunidade de encarnação. Porque esses espíritos foram reunidos dentro, do nosso lar para conviver conosco diariamente, para que, de uma certa forma, nessa convivência, nós pudéssemos encontrar uma forma de poder entender melhor esses entes queridos. Então, muitos deles não nos eram queridos no passado, muitos deles eram envolvidos conosco com relações complicadas, muitos deles estavam guardando nos seus corações com relação a nós muito rancor, muita mágoa, muito ódio. E nós, espíritos, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga atingir a perfeição a que Deus destinou a todos nós não podemos carregar em nós sentimentos ruins. Nós precisamos aprender a desenvolver o amor incondicional. Então, para que isso possa acontecer, para que nós possamos ser perfeitos, para que nós possamos ser felizes, nós não podemos deixar para trás, espíritos que tenham mágoa da gente ou que nós tenhamos mágoa deles, Não condiz com a felicidade, não condiz com a perfeição se nós carregarmos junto conosco na nossa caminhada evolutiva sentimentos ruins relacionados a quem quer que seja. Então, o intuito nosso, quando a gente tem muitas coisinhas para a gente estar resolvendo dentro do nosso lar, o que nós precisamos fazer, Essas pessoas que foram levadas a conviver conosco não vieram para nós por acaso. Elas vieram para nós para que nós aprendêssemos a nos respeitar, para que nós aprendêssemos a nos aceitar, para que nós aprendêssemos a sermos fraternos, a sermos solidários. E nessa oportunidade de estarmos juntos e procurando fazer o nosso melhor, para que pudéssemos transmutar os sentimentos de ódio, de mágoa, de revolta, de rancor, que nós pudéssemos transmutar esses sentimentos ruins em sentimentos de amor, em sentimentos de amizade, em sentimentos de fraternidade. Então, por isso que a convivência do lar ela é muito importante. Por isso que nós temos que fazer o máximo possível, doar o máximo possível de cada um de nós para vivermos em harmonia no nosso lar. Mesmo que a gente não consiga, mesmo que a gente passe, essa encarnação toda sem conseguir nos harmonizar totalmente com os nossos parentes mais próximos do nosso lar, pelo menos nós já vamos ter dado o primeiro passo, pelo menos já vamos ter semeado uma sementinha do bem. Então, em outras oportunidades, essa sementinha ela vai crescer. Em algum momento, essa sementinha vai florescer. E nós já vamos ter dado um grande passo para que a gente possa se harmonizar com aqueles a quem nós demos motivo para que sofressem, ou ao contrário, que também nos tenham dado motivos para nos desarmonizarmos. Então, a convivência em família é uma das experiências mais importantes que um espírito encarnado pode ter. Seja essa família composta como for, de pai, de mãe, de só mãe, de só pai, de uma família adotiva, não importa. Mas aquela família, aquele grupo de pessoas com os quais a gente é chamado a conviver, formam a nossa família. Então nós precisamos nos unir, precisamos nos harmonizar, nos equilibrar e doar o máximo de cada um de nós para que essa encarnação possa dar certo, para que essa sementinha pelo menos possa ser plantada e que no futuro a gente aprenda a se aceitar e a se amar para a nossa própria felicidade. Pessoal, já deu horário então para a gente iniciar propriamente a palestra. Então, eu vou pedir para os amigos irem se tranquilizando, se interiorizando para a gente fazer uma prece, para podermos começar a nossa palestra com o pé direito. Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos acalmando,
Vamos fazendo a nossa ligação com o plano espiritual, pedindo a Deus que permita que a espiritualidade amiga possa nos envolver, possa envolver o nosso coração, possa envolver a nossa mente, para que possamos estar abertos para o ensinamento da noite, para que esse ensinamento venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios, que esse estudo de hoje possa nos ajudar, nos fortalecer na nossa fé, né? Para que possamos dessa forma doar o que a gente puder de melhor para todos aqueles que estão convivendo conosco, que essas palavras do Evangelho possam se abrigar no nosso coração, para que nós tenhamos a força, a coragem, a perseverança, a determinação de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, um pouquinho por dia, nos melhorando, para que assim todos nós possamos ter assim uma convivência com a nossa família, com os nossos amigos, com todos aqueles que são trazidos a conviver conosco, que possamos conviver com as pessoas da melhor forma possível, para o benefício de todos nós. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Eu vou contar uma historinha para vocês bem interessante. Ela se chama Cabana em Chamas e ela é assim. Conta-se que um jovem, ele saiu a navegar num navio com seus amigos e ele queria, com essa viagem, a intenção dele era sair de um local para o outro bem distante, né? Ele queria ir para o outro lado do oceano. Então começou essa viagem, tudo muito tranquilo, só que mais ou menos no meio do caminho houve uma tempestade muito grande e as coisas foram fugindo do controle, né? E esse navio acabou por naufragar por conta das intempéries, dessa tempestade, de defeitinhos que aconteceram no navio. Ele acabou naufragando e todos que estavam a bordo faleceram, desencarnaram, menos esse moço que tinha realizado a viagem. Então esse moço, ele conseguiu sobreviver porque ele conseguiu se agarrar a uma tábua, né, que veio do navio. Ele conseguiu se agarrar ali e com o tempo essa tábua foi levando ele, né, até que ele conseguiu chegar em uma ilha, conseguiu aportar em uma ilha. Então ele desce muito rapidamente e começa a explorar essa ilha para ver se ele consegue encontrar alguma ajuda. Então ele procura de um lado para o outro, até que ele percebe que ele está completamente sozinho. Então ele começou a procurar então uma forma de ele se alimentar. E ele conseguiu encontrar na ilha algumas árvores frutíferas e assim ele foi se alimentando. Aí os dias foram passando e ele sentiu a necessidade de ter um abrigo, porque ali como ele estava sobre o sol, a chuva, né? Ele sentia frio, então ele sentiu a necessidade de confeccionar para ele uma moradia, né? Então ele começou a recolher algumas madeiras que ele foi encontrando, né, cipós, e assim ele foi, né, pegando as madeiras, foi amarrando com cipó, e de tal forma ele fez que ele conseguiu fazer uma pequena cabana para ele. E essa cabana era simples, né, mas pelo menos era suficiente para abrigar esse moço da chuva, do sol, do calor intenso, do frio intenso da noite. Então, essa cabana constituiu para ele o seu lar. E assim o tempo foi passando, passou-se um longo tempo, e esse moço foi perdendo as esperanças de que alguém pudesse vir até essa ilha e o encontrasse, né? Que ele pudesse voltar para casa. Ele foi perdendo as suas esperanças. Então, um belo dia, ele saiu de manhã para procurar seu alimento e ele estava do outro lado da ilha, né, colhendo algumas frutas, quando de repente ele começou a observar na direção de onde ficava a sua cabana. Ele começou a observar sinais de fumaça e achou aquilo muito estranho, muito ruim.
e foi correndo ao encontro dessa cabana, né? Correu lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, a sua cabana estava em chamas. Então, quando ele viu aquilo, aí ele não aguentou. Ele entrou em desespero. Aí ele começou então, ele sentou no chão e ele chorava, e ele gritava, ele olhava para cima assim, falava com Deus, muito revoltado. Ele dizia: puxa vida, né, Deus, você já me tirou tudo, eu naufraguei, não sobrou nada daquele meu navio, não sobrou ninguém para ficar comigo, para me ajudar, você me tirou tudo que eu tinha, agora até essa pequena cabana que eu tinha feito para mim, para me abrigar das intempéries, o Senhor tirou de mim. Isso só pode ter sido obra sua, porque eu estou sozinho aqui nessa ilha, então não existe mais ninguém que poderia ter provocado esse fogo. Então foi você mesmo que fez isso. Agora, por que você não gosta de mim? Por que você me tirou tudo? Por que você me deixou nessa situação tão ruim, né? E tanto ele chorou, tanto ele esbravejou, que acabou ficando muito cansado e acabou adormecendo ali mesmo no chão. Passou-se algumas horas, esse moço sente uma mão batendo nas suas costas. Quando ele olha, ele vê um homem ao lado dele, né? Quando ele olha para o lado, ele vê que tem uma embarcação com algumas pessoas lá dentro também. Aí esse homem olhou para ele e falou assim: olha, moço, a gente veio, só conseguimos chegar até aqui seguindo o seu sinal de fogo. Você foi muito inteligente, você teve uma atitude muito boa. Agora nós podemos ir embora, podemos voltar para casa. Então, assim, eu quis trazer essa historinha para a gente começar o nosso evangelho de hoje, porque ela é muito interessante para a gente observar que mesmo quando nós estamos nas piores situações em que podíamos estar, quando estamos com problemas que achamos que são demais para a gente resolver, quando as dificuldades, né, quando a gente olha para as dificuldades e pensa, por que comigo? Né? Então nós achamos que nós estamos sozinhos, né? Nós achamos que existem problemas demais à nossa volta, que somente a gente sofre, porque que isso acontece só com a gente, né? E nós não percebemos, como esse moço da ilha não percebeu, que mesmo em meio às piores situações que a gente pode estar passando, nós não estamos sozinhos, nós sempre temos o amparo de Deus nas nossas vidas. É que muitas vezes nós não entendemos os sinais, nós não entendemos os recados, né? E nós achamos que estamos sendo injustiçados, que sofremos demais da conta, né? Nós achamos que está tudo errado, mas nós precisamos prestar atenção que tudo que acontece com a gente não acontece por acaso. Tudo nas nossas vidas, toda situação, tudo que a gente passa tem um propósito de nos direcionar, um propósito de trazer um ensinamento para nós, um propósito de chamar a nossa atenção para coisas que talvez estejamos fazendo, atitudes equivocadas que estamos tomando, né? Então, tudo que acontece conosco tem a mão de Deus por trás, tem um amparo espiritual por trás. E a gente acha que se nós não, seríamos felizes se nós não tivéssemos dor, se nós não tivéssemos os problemas, né? Mas todas essas dificuldades nessa vida encarnada, elas são importantes para nós, porque são elas que vão fazer com que a gente se movimente, são elas que vão fazer a gente sair em busca de soluções. E quando a gente faz isso, a gente está desenvolvendo em nós as capacidades que o nosso espírito tem, as nossas habilidades, a nossa força, estamos desenvolvendo a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa inteligência, a nossa fé. Então, tudo que nos acontece é importante. E a dor ela é uma professora para nós, né? A dor ela é muito necessária nas nossas vidas, nesse momento evolutivo em que nós estamos, né? Imagina assim, o nosso corpo físico, por exemplo, não é?
se Ele não nos desse sinais nenhum, se não sentíssemos dor nenhuma, nós não saberíamos que algum órgão interno nosso estivesse doente. A gente não saberia, se não tivesse a dor de estômago, a gente não ia perceber que o nosso estômago estava com problema. Se sentimos uma dor no ouvido, né, sabemos que precisamos procurar um otorrino. Né? Se temos uma dor de cabeça, qualquer parte do nosso organismo que estiver apresentando sinais de desequilíbrio, sinais de dor, é porque precisamos procurar ajuda, é porque alguma coisa não está indo bem. Agora imagina se o nosso corpo não nos avisasse dos problemas. Então nós iríamos desencarnar com maior rapidez, porque não iríamos nos cuidar, não iríamos sentir nenhum incômodo, não iríamos procurar um médico, né? Agora, para que nós nos curemos das nossas doenças, das nossas dores físicas, muitas vezes nós precisamos, né, de um tratamento que é um pouco doloroso. Muitas vezes precisamos de um remédio que é amargo, mas é necessário. Depois que a gente passa pelo processo doloroso do tratamento, depois que a gente toma esse remédio amargo, aquela injeção dolorida, nós sentimos o nosso organismo se reequilibrando novamente, nós sentimos alívio das nossas dores. Então, muitas vezes, as dificuldades, os problemas nos fazem sofrer. Muitas vezes trazem para nós aflições, tensões, ficamos nervosos, ficamos muitas vezes revoltados. Mas se não tivéssemos essas situações, nós não teríamos a condição de perceber em nós a capacidade que nós temos de resolver essas situações. Então, tudo que nos acontece nesse mundo físico é para o nosso bem. Tudo tem sempre um propósito maior do que esse de fazer somente a gente sofrer. É um propósito maior de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente se exercita, quanto mais a gente evolui, menos sofrimento na nossa vida vai ser necessário para que a gente aprenda a fazer as coisas. Então, o importante para nós é nos mantermos na fé, acreditarmos na proteção divina, acreditarmos no nosso potencial, não nos sentirmos vítimas das circunstâncias, né? Não acharmos que nós somos os únicos do mundo a ter problemas, porque isso não existe. Todos nós que estamos nesse mundo material, né? nesse planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, todos nós que estamos aqui é porque precisamos fazer alguma coisa, é porque precisamos ainda aprender alguma coisa. E como esse mundo de expiações e provas, todos os espíritos que aqui vêm é porque precisam acertar algumas contas. Todos nós precisamos expiar algum erro, todos nós precisamos aprender lições que talvez tivéssemos adiado em encarnações anteriores, ou lições que a gente não conseguiu aprender, que reprovamos na prova, temos que começar tudo de novo, né? Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, nós estamos no mesmo barco, vamos assim dizer, né? Então, nenhum de nós vem a esse mundo a passeio, a gente não vem em férias, a gente vem para trabalhar, principalmente o nosso interior, a gente vem para aprender. Muitas vezes a gente vem para ensinar, a gente vem para conviver com as pessoas em sociedade, aprender a conviver com as pessoas, né? Então, todos nós temos algo a fazer, algo a reparar, algo a expiar, algo a aprender, todos nós. E não podemos dizer, não podemos pensar que o nosso problema é o maior que existe no mundo, porque não é isso, né? Então, os problemas vão vir para nós, as dificuldades vão vir para nós na medida da nossa necessidade. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para o lado, né, nós achamos que existem pessoas que vivem melhor do que nós, né? Muitas vezes achamos isso. Se prestarmos mais atenção e olharmos para o outro lado, vamos ver quantas pessoas estão sofrendo muito mais do que a gente, quantas pessoas estão vivendo dramas muito piores do que o nosso. Então, nisso, o que a gente pode, então, entender? Que não existe um problema
maior ou menor, uma dificuldade maior ou uma dificuldade menor. Existem os desafios e eles vão vir de acordo com a condição que cada um de nós tem de enfrentamento, a condição que a nossa evolução nos permite ter, a condição que a nossa evolução necessita para seguir em frente, para crescer, né? Para continuar se desenvolvendo. Então não existem problemas menores ou maiores, só existem problemas e eles vão ser grandes ou pequenos de acordo com cada um de nós, a forma como nós encaramos essas situações. Então todos nós, nenhum de nós é melhor ou pior do que ninguém, somos todos espíritos em aprendizado e cada um de nós vai ter o desafio que precisa, vai ter o problema que precisa, né? Vai ter as situações que precisa. Então, nós precisamos ter fé nisso e precisamos ter força, ter coragem e enfrentarmos o que for preciso enfrentar nessa vida, porque o nosso ganho sempre vai ser maior em aprendizado, em crescimento, né? Na alegria do dever cumprido. Então, sempre quando nós enfrentamos, é a melhor atitude que nós podemos ter nessa vida. Aí, continuando, né, falando sobre isso, então nós já entendemos que todos nós temos a proteção divina, né? Nenhum de nós nesse mundo encarnado está sozinho. E isso sempre foi assim desde o princípio dos tempos, desde que nós somos criados por Deus, isso sempre foi assim. Então, quando Deus criou a todos nós, criou a gente com o mesmo ponto de partida. Nos criou simples, ignorantes no sentido, né, de sermos espíritos recém-nascidos ali como crianças espirituais, né, como bebês. E à medida que a gente vai tendo uma consciência maior de nós mesmos, e essa consciência nós fomos levados a ter no mundo material, né? Então Deus criou a gente simples e ignorantes e nos colocou no mundo material para que nós pudéssemos ter as nossas experiências aqui encarnados. E por intermédio dessas experiências é que a gente foi crescendo, foi passando de criança para o adolescente, para o adulto, e assim nós vamos progressivamente crescendo. Mas desde o princípio, desde que nós nascemos, Deus colocou para nós, em nós, a sua sementinha, a sua centelha divina. E essa centelha é um trabalho individual de cada um de nós fazer essa centelha crescer, fazer essa luzinha se expandir. E vai se expandir como? Com o nosso crescimento, né? com a nossa consciência, com a tomada de consciência que nós vamos tendo em cada oportunidade de experiência de vida encarnada que nós vamos tendo. Mas, então, essa evolução, esse crescimento espiritual, ele só é dado para nós de acordo com o nosso esforço, com o nosso empenho em fazermos as coisas, em aprendermos as coisas, em doarmos o melhor de nós nesse mundo. Então, desde o princípio, para que nós pudéssemos desenvolver essa chama divina dentro da gente, Deus colocou a gente no mundo encarnado. Nós encarnamos aqui nesse mundo para viver aqui junto com os outros as nossas experiências. Mas ele, apesar de nos trazer para o mundo encarnado, para o mundo material, ele não nos abandonou. Então ele sempre nos acompanhou em todo esse desenvolvimento. E esse acompanhamento de Deus vem por intermédio dos nossos anjos da guarda, por intermédio dos nossos mentores, por intermédio dos nossos amigos espirituais, que estão sempre próximos de nós, nos amparando, nos inspirando nas nossas atitudes, e isso desde sempre. Então, nos primórdios da nossa existência, né? Então, enquanto nós ainda éramos movidos por instintos de sobrevivência apenas, quando nós vivíamos apenas para conseguir o nosso alimento, para conseguir um abrigo, quando vivíamos assim, quando ainda não tínhamos desenvolvido em nós
a capacidade de pensar, quando a inteligência ainda não tinha sido desenvolvida, o nosso discernimento, então nós éramos cuidados assim como nós cuidamos dos nossos bebês quando eles nascem, né? Nós os alimentamos, nós os higienizamos, nós cuidamos da sua saúde, né? Nós damos todo o amparo para aquele serzinho começar a crescer e ficar bem. À medida que nós crescemos e vamos aprendendo a raciocinar, vamos começando a falar, né? Vamos começando a nos relacionar, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos conseguindo assim uma independência relativa dos nossos pais, não é? Então já podemos nos alimentar sozinhos, nos vestir, nos banhar, né? Então assim também com a gente nos primórdios da nossa existência. Quando a nossa inteligência começou a se desenvolver e nós fomos criando condições melhores de vida para nós, né? Aí o que aconteceu? Nós fomos ficando, né, sujeitos às nossas escolhas. Nós aprendemos a fazer escolhas, nós aprendemos a fazer uso do nosso livre-arbítrio. E assim as civilizações foram se formando com o tempo e tudo mais, né? E nós vamos para um ponto da história agora, da humanidade, em que, para a gente poder explicar, exemplificar que Deus está sempre presente nas nossas vidas, os Espíritos ensinaram para nós que na medida que nós íamos crescendo e nos desenvolvendo, a nossa inteligência se desenvolvendo, né? Na medida que já tínhamos condições de entender, então Deus enviava aqui para esse mundo um representante seu, né? Um espírito mais maduro, um espírito que já tinha atingido uma luz muito grande, para que pudesse vir, né? E ao se misturar conosco, né, com os habitantes dessa época mais remota, ao poder se relacionar conosco, nos impulsionar para o progresso. Então, de tempos em tempos, Deus manda aqui para o nosso mundo um espírito de luz, um espírito já maduro, um espírito que já passou por muitas situações, que já se desenvolveu muito, que já desenvolveu principalmente, né, o amor no seu coração. Então esse espírito de luz vem em missão, em nosso socorro, em socorro dos espíritos que estão engatinhando na evolução, vamos dizer assim. Esses espíritos vêm em nosso socorro para nos ajudar, para impulsionar o nosso crescimento. Então assim, em uma determinada época aí da humanidade, nos tempos remotos, na época do Egito, havia um povo lá, os hebreus, e esses hebreus, eles representavam um povo escravizado pelos egípcios, não é? E nessa época havia nascido entre eles Moisés. Moisés, ele foi um espírito que cresceu junto aos faraós, junto aos príncipes do Egito, porque ele chegou a ser adotado, né, por uma família de faraós lá dos egípcios. Só que a origem de Moisés era uma origem hebraica. E com o tempo, quando chegou, né, o momento certo, porque Moisés ele reencarnou com um propósito, ele reencarnou com uma missão. E quando chegou o momento certo dele realizar essa missão, ele foi chamado, né, ele recebeu um chamado. Então ele observou uma cena que deixou ele muito chocado, de um escravo hebreu sendo açoitado, né, por um dos comandados dos egípcios. E ele se sentiu muito mal com aquilo, ele se revoltou com aquela situação e ele se afasta, né, dessa família egípcia que o havia adotado. E ele vai para um lugar muito longe, nas montanhas, vai refletir, vai pensar. E aí, aos poucos, ele vai se interiorizando, Deus vai falando com ele no seu coração e ele percebe que ele precisa voltar e precisa ajudar esse povo dele a se libertar do jugo egípcio. Então ele volta com essa missão de libertar os hebreus. E os hebreus na época, apesar de eles serem um povo que estava sendo escravizado, eles não comungavam das mesmas crenças que os egípcios, não?
Os egípcios representavam um povo que acreditavam em muitas divindades, né? Eles acreditavam em muitos deuses. Eles tinham Deus para tudo, Deus do vinho, Deus da fartura, Deus da colheita, Deus de tudo. E o povo hebreu, apesar de todo o sofrimento que eles tinham ali de serem escravizados, eles tinham a crença eles já tinham o germe da crença de um Deus único. Então, nesse momento, quando Moisés retorna, esse é um dos motivos também porque Moisés foi chamado nessa missão, foi para poder libertar esse povo e também para ajudá-los a consolidar essa ideia do Deus único, o que já representaria para o mundo na época uma evolução. Então, acontecem muitos fatores que são descritos na Bíblia, né? Muitas coisas que Moisés precisou fazer para obrigar aquele egípcio da época a libertar os seus irmãos hebreus. E ele consegue fazer isso, né? A história bíblica conta. Então, ele leva esses hebreus lá para aquele local onde ele esteve em meditação, que era um local muito longe ali de onde eles viviam. E era um local que ainda precisava de muita ordem, precisava de muito esforço deles para que eles pudessem ter uma boa convivência lá. Então Moisés liderou esse povo, levou eles lá para esse local. Só que o que acontecia, né? Apesar da crença dos hebreus em um Deus único, apesar de tudo isso, eles eram ainda um povo engatinhando também na evolução. Então eles eram rebeldes, eles eram um pouco selvagens, né? Eles não respeitavam muito, não se respeitavam muito uns aos outros, havia muita briga, muita discórdia. Então Moisés, sentindo tudo isso, ele pensou em fazer algo para que pudesse estar direcionando melhor esse povo. Então ele se retira em meditação novamente. E aí ele pede ajuda divina e ele recebe, nessa meditação que ele se afasta do povo, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Então, com essa tábua dos 10 mandamentos, que são aqueles não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Então, com todas essas regras de conduta, ele retorna para esse povo e começa a procurar, tentar disciplinar esse povo junto com essas leis, né, dos 10 mandamentos de ordem divina, para conseguir fazer com que essas pessoas ao menos se respeitassem um pouco mais. Aí foi preciso que Moisés, além dos 10 mandamentos que foram ditados por Deus para ele precisou criar umas tantas outras leis para que ele pudesse, desta forma, disciplinar esse povo, mesmo que fosse pelo medo. Então, ele instituiu leis muito severas para que a moral daquele povo pudesse ser controlada, para que eles tivessem um comportamento melhor, para que eles tivessem uma conduta melhor. Então, Moisés criou leis muito duras que nós temos conhecimento, que é a lei aquela lei de apedrejar a mulher adúltera, né? Toda mulher que fosse pega em adultério, ela poderia receber pedras e morrer apedrejada por conta disso, né? Então tinha muito aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então aquele que roubasse algo do seu semelhante, ele podia ter a mão cortada. Um que ferisse um outro semelhante numa briga, ele poderia receber esse ferimento de volta até ser morto. Então foram criadas regras tais que eles deduziram, o povo da época, eles deduziram que Deus, então, esse Deus único que eles acreditavam, era um pai para todos eles, que tinha os criado, mas era um pai muito rigoroso, era um pai muito vingativo, que se não fosse obedecido, ele castigaria com muito rigor aquele que fosse contrário às suas leis, né? Que fosse contrário aos seus mandamentos, né? Todo aquele que infringisse a lei de alguma forma, ele seria punido muito severamente.
Então, por muito tempo, né, enquanto Moisés viveu e assim ele foi disciplinando esse povo, passaram-se muitos anos. Aí, aos poucos, essas pessoas também se melhoraram, né? Essas condutas muito rebeldes que eles tinham, muito selvagens, eles conseguiram se modificar, conseguiram se melhorar, a ponto de, depois de muito tempo, Deus mandar então mais um dos seus representantes, né? Mais um espírito de luz para vir à Terra para continuar amparando e ajudando, né, a humanidade a progredir. Então eles já tinham atingido um certo grau de evolução, eles já tinham atingido um certo ponto onde dali eles já poderiam receber novos ensinamentos. Então é aí que chega então o nosso irmão maior, que é Cristo, que é Jesus, e ele reencarnou em Jerusalém, no meio daquelas pessoas, e durante 30 anos da sua vida, ele ficou em preparação, né? Ele não tinha sido conhecido ainda por ninguém. E quando ele completou seus 30 anos, ele começa então a se misturar com as pessoas, ele começa a conversar com as pessoas e ele vem trazendo, né, as suas lições. Então Jesus, ele reencarna entre nós como alguém para nos ajudar, para nos impulsionar na nossa evolução. Então Cristo, ele é, como os Espíritos explicaram já para nós, ele é o governador do nosso planeta. Então Jesus sempre esteve presente aqui no nosso planeta, mesmo antes de nós estarmos aqui. Então Jesus participou, junto com todos os engenheiros siderais, né? Jesus participou da construção desse planeta. Então tudo que aqui existe tem o dedinho de Jesus. Então cada plantinha, os rios, os oceanos, as montanhas, os animais, tudo que aqui existe na natureza tem um dedinho de Jesus. Ele colocou o dedinho dele em cada coisa que foi colocada aqui nesse mundo para servir de abrigo para nós espíritos, para que pudéssemos ter as nossas experiências, para que pudéssemos ter a nossa oportunidade de crescimento, a nossa oportunidade de evolução. E tanto amor, né? Os Espíritos nos explicam que tanto amor ele tinha pelo nosso planeta e pelos habitantes aqui, espíritos desse planeta, que ele quis vir em missão, ele mesmo quis vir em missão para impulsionar o crescimento de nós espíritos aqui, para dar mais um grande empurrão na nossa evolução. Então, quando Jesus vem para cá em missão, ele vem, ele reencarna, e foi um sacrifício muito grande para que ele conseguisse ter a condição de estar aqui, porque como um espírito de uma grandeza imensa, de uma luz muito grande, para ele estar aqui no meio de nós, ele precisou abafar muito a sua luminosidade, para que ele pudesse, né, ter condições de ter um corpo como o nosso, para que nós pudéssemos ouvi-lo, para que nós pudéssemos tê-lo ao nosso lado, interagindo conosco. Então foi um sacrifício muito grande que ele fez para estar aqui conosco. Então assim, ele reencarna sem necessidade de estar aqui, né? Ele veio em missão, porque Jesus já era um espírito muito evoluído, ele não tinha provas, né? Ele não precisava provar mais nada para si mesmo, né? Ele não precisava mais reparar erros, né? Ele não precisava mais espiar nada. Ele já tinha atingido um grau de consciência, um grau de evolução, né? Já tinha atingido uma luz tal que ele não precisaria mais estar reencarnado no planeta como nós. Mas ele vem porque ele amor, né? Ele ama toda a sua criação, né? Ele ama a todos nós, seus irmãos. Ele nos considera como seus irmãos, porque perante Deus somos todos irmãos. Então Jesus, ele é para nós como se fosse o nosso irmão mais velho. Ele é para nós aquele que
está bem lá na frente, aquele que nos conhece a fundo, aquele que sabe das nossas dificuldades intimamente, porque ele já passou por todos esses níveis, né? Então ele vem dar o seu testemunho, ele vem dar a sua contribuição para que a gente evolua, para que a gente cresça. E ele, por conhecer a gente a fundo, ele sabe do potencial de cada um de nós. Ele sabe tudo que nós temos a condição de ser, a condição de crescimento de cada um de nós. Então ele vem para dar esse impulso para todos nós, ele vem dar esse impulso de crescimento para nós. Então ele vem, ele reencarna e depois dos seus 30 anos ele começa então a tarefa que ele veio, né, a sua missão propriamente dita. Então ele começa a procurar as pessoas, ele começa a visitar os lares, ele começa a falar de Deus de uma forma diferente. Então ele traz para a humanidade da época, para nós todos, ele traz para nós os esclarecimentos de que Deus não era como Moisés pintou, né? Aquele pai rancoroso, aquele pai vingativo, né? Aquele pai que pune, né? Então ele trouxe para nós, né, novas ideias, novos ensinamentos, mostrando para nós que Deus, ele era todo amor e todo bondade, que Deus, apesar de tudo que nós fazíamos, apesar de todas as nossas imperfeições, que Deus nos amava incondicionalmente, né? Ele ensinou que para nós chegarmos a Deus, nós precisávamos nos melhorar. Ele trouxe para nós, né, muitos conceitos, ele trouxe para nós que nós precisaríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Trouxe para nós a importância de nós praticarmos a caridade, a importância de nós termos respeito com as pessoas, a importância de prestarmos atenção nas nossas atitudes, de fazermos para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? Ele trouxe muitos conceitos no sentido de que nós prestássemos atenção nas nossas atitudes, que nós não procurássemos ver, né? Como aquela lição que fala, como que você está conseguindo ver o defeito do outro, se no seu olho tem um negócio gigante no seu olho, como é que você consegue ver? Não consegue nem olhar para si mesmo, para os seus próprios defeitos e fica apontando o defeito dos outros. Então Jesus veio e trouxe para nós muitos ensinamentos. E ele gostava de falar à multidão, ele gostava de estar próximo àquelas pessoas desvalidas da sorte, para trazer para elas esperança, para trazer para elas a ideia de que Deus estava em todos os lugares, de que Deus estava para amparar a todos, que não existiam pessoas melhores do que outras, mas que existiam seres que precisavam aprender a conviver uns com os outros, que fora da caridade, né, nós não conseguiríamos sermos pessoas melhores, né, que para Deus, né, para a gente chegar a Deus, nós precisávamos amealhar em nós os tesouros da alma, não aqueles tesouros materiais, né? Onde o ladrão vai querer roubar, onde a traça vai querer comer, mas que nós procurássemos, né, nos melhorar, né? Os tesouros da nossa alma eram as nossas virtudes, essa palavra que eu queria, as nossas virtudes sendo desenvolvidas. Então, o amor ao próximo, o amor a Deus em primeiro lugar, o amor ao próximo, né? A prática da caridade, porque não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Então, se nós conseguirmos, né, sair de nós e sermos solidários com os outros, se nós conseguirmos sair de nós e olhar para o sofrimento do outro, isso já vai fazer com que a gente impulsione o nosso crescimento e desenvolvimento, porque a gente percebe que é no dar que nós vamos receber, né? Que é no plantar que nós vamos colher,
Então Deus vem e traz todos esses ensinamentos para nós. E ele gostava de falar com as pessoas por intermédio de parábolas. Então essas parábolas eram histórias onde ele colocava elementos do cotidiano de cada uma dessas pessoas, né? Para ver se dessa forma ele conseguia que as pessoas atingissem o que ele queria dizer, que as pessoas entendessem o seu ensinamento. Então muita coisa da época foi entendida, muitas tantas outras não. Então, por ele falar por intermédio de parábolas, muitas vezes essas parábolas ficavam mal interpretadas, né? E durante todo esse processo que ele teve de estar conosco, de estar trazendo os ensinamentos, de fazer com que as pessoas enxergassem uns aos outros como irmãos, enxergassem uns aos outros com mais solidariedade, com mais fraternidade, né, com mais amor, com mais aceitação, né? Então, muitas coisas que Jesus veio trazer como missão, como ensinamento, muita coisa acabou também por não ser dita, por não ser entendida. E Jesus falava nessa época que ele ficaria apenas por um tempo conosco, que ele tinha um tempo limitado para estar conosco na época, mas que ele não nos abandonaria, que quando nós humanos estivéssemos numa condição melhor ainda de entendimento, porque esses ensinamentos que Cristo deu formaram a base de um novo pensar, formaram a base de uma nova atitude, de uma nova postura de cada um de nós. Só que para que pudéssemos interiorizar esses ensinamentos de Jesus, precisariam passar muito tempo ainda, né? Precisaríamos estar passando por muitas experiências ainda, até que pudéssemos compreender a fundo, até que pudéssemos compreender com profundidade o que estava sendo ensinado para nós. Mas Jesus veio e plantou para nós. Jesus veio e lançou as sementes. E até hoje, depois de mais de 2000 anos da sua vinda, até hoje nós estudamos os seus ensinamentos. Até hoje nós estamos nos esforçando, né, para que nós possamos praticar os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E naquela época ele disse que ele ficaria por pouco tempo conosco, mas quando estivéssemos em condições de um entendimento maior, chegaria para nós um consolador, né? Alguém que viria para dar complemento aos seus ensinamentos, alguém que viria para explicar melhor aquilo que não tinha sido entendido direito, aquilo que tinha ficado oculto. Então que viria um consolador prometido, prometeu que viria um consolador para que pudesse, né, explicar melhor as suas palavras, que pudesse nos relembrar dos seus ensinamentos e pudesse dar complemento a tudo que foi plantado, a tudo que foi iniciado com os ensinamentos de Jesus. E assim, então, passaram-se muitos séculos, né? Até que, quando a humanidade já estava em condição, aí nós recebemos, sim, a revelação dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, encabeçada pelo Espírito da Verdade, né, que ele representava junto com muitos espíritos de luz, muitos espíritos bondosos, se reuniram para trazer para nós os ensinamentos dos Espíritos, para trazer para nós, para levantar o véu dos nossos olhos daquilo que ficou oculto para nós pela nossa ignorância da época, né? A doutrina dos Espíritos veio com a promessa do Cristo de que seria o nosso Consolador, de que viria nos amparar, que viria nos direcionar, né? Trazer para nós a luz, né, do entendimento, mostrar para nós, né, para termos fé na vida futura, para entendermos que estamos aqui encarnados e essa vida aqui para nós, ela é muito importante, mas não é a única.
porque nós somos espíritos eternos, espíritos com grande potencial, espíritos munidos da centelha divina, então espíritos com potencial gigante para ser desenvolvido. Então os espíritos vieram trazer para nós o complemento dos ensinamentos de Jesus, porque ele já dizia na sua época, né, que existem muitas moradas na casa do meu Pai, né, que para chegar ao Pai tinha que ser pelo meu intermédio. Então isso significava que se nós interiorizássemos, né, os ensinamentos de Jesus, né, se nós pudéssemos compreender tudo que ele trazia para nós de ensinamento, tudo que ele trouxe para nós compartilharmos de amor entre nós, o amor ao próximo, amor a nós mesmos, amor pela vida, respeito às pessoas, aceitação. Então, tudo isso a doutrina dos Espíritos trouxe para nos relembrar os ensinamentos de Jesus e nos trazer mais informações ainda da nossa vida futura, né? Nos trazer o aprendizado, nos trazer as notícias de que somos espíritos eternos, que a gente não morre, né? O nosso corpo físico, ele tem prazo de validade, ele é perecível, mas o nosso corpo físico sim é perecível, mas o nosso espírito não. O nosso espírito é eterno, o nosso espírito continua crescendo, continua se desenvolvendo, que o nosso verdadeiro lar é a pátria espiritual. Então os espíritos trazem para nós todos esses ensinamentos para nos deixar convictos da nossa vida futura, para nos deixar convictos da necessidade que temos de aproveitar o máximo possível dessa encarnação, de cada encarnação que estamos, para nos melhorarmos, né? Para que a gente possa, a cada nova experiência, levar conosco todo o aprendizado que essa experiência nos trouxe. Então, a cada nova oportunidade de vida que nós temos, é uma lição diferente que a gente aprende, é uma oportunidade diferente que nós temos de nos harmonizarmos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, porque nós só vamos ser verdadeiramente felizes, nós só vamos conseguir ser perfeitos, como é a destinação de cada um de nós, que Deus nos fez simples para nos tornarmos grandes, para nos tornarmos perfeitos, para nos tornarmos anjos. Mas para a gente chegar nessa condição, nós precisamos trabalhar muito o nosso interior, nós precisamos desenvolver em nós o amor incondicional. E esse amor incondicional não é algo que a gente consegue aprender da noite para o dia, né? Então nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando nós conseguimos desenvolver esse amor incondicional. Então, para isso, nós não podemos deixar nada para trás. Nós não podemos deixar nenhuma desavença, nenhum desequilíbrio. Não podemos deixar ninguém que esteja com raiva de nós, que esteja com rancor da gente. Nós também não podemos agasalhar em nós sentimentos ruins, porque se tivermos sentimentos ruins, isso significa imperfeição. Então precisamos sempre trabalhar o nosso interior o máximo possível para conviver da melhor forma possível com os nossos semelhantes. É apenas a gente observar que o nosso semelhante é um espírito em evolução, assim como nós. E assim como nós que cometemos erros, eles também vão cometer os seus erros. E assim como a gente quando percebe que errou, a gente sente uma necessidade muito grande de sermos perdoados dos nossos erros. Nós temos uma necessidade muito grande de sermos compreendidos, né? Então, se nós temos essa necessidade, se nós temos esses sentimentos dentro da gente, o nosso semelhante também tem. Então, quando nós fazemos para os outros aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito, aí a gente já está trilhando no caminho mais certo, a gente já está trilhando pelo caminho do bem. Então, quando os Espíritos ensinam para nós a necessidade do perdão,
ele é muito importante, porque quando a gente consegue perdoar o mal que fazem para nós, né, a gente também se liberta, né, de um sentimento ruim. E a gente percebe que aquele nosso semelhante errou, mas quando a gente olha para dentro da gente e percebe quantas imperfeições a gente tem também, quantos erros já fizemos, né? Quantas coisas ruins já fizemos nas nossas vidas, né? E como é importante para nós quando nos perdoam, como é importante para nós quando nos compreendem. Então a gente precisa começar a fazer isso também para o nosso semelhante. Nós precisamos ter um olhar melhor sobre aqueles que convivem conosco. Nós precisamos ter uma consciência maior de que todos estamos aqui no mesmo barco, né? Todos estamos aqui para aprender. Não existem melhores, não existem piores. Cada um de nós, de acordo com as necessidades de aprendizado, é que os problemas vêm, que as dificuldades vêm, né? Então todos nós estamos aqui com um propósito muito maior, que é um propósito de crescimento, que é um propósito de desenvolvimento do nosso espírito. E se nós conseguirmos, né, nesse caminho todo, nesse trajeto longo que nós temos de evolução, se nós conseguirmos nos amparar uns aos outros, se nós conseguirmos dar a mão para o nosso semelhante uns aos outros, nós vamos nos amparando também, né? Então, se cada um de nós fizer a sua parte e conviver da melhor forma possível com o seu semelhante, se nós conseguirmos nos dar as mãos, esse caminho longo que nós temos de evolução, que nós temos que trilhar, ele vai ficando mais leve para nós, né? Nós temos mais braços a remar nesse barco, então vamos todos chegando juntos ao mesmo objetivo, quando nós aprendemos a conviver melhor uns com os outros, quando nós aprendemos a nos aceitar, quando nós interiorizarmos os ensinamentos que Cristo deixou para nós, né? Sempre com muita fé, sempre com muita esperança, que é isso que Cristo deixou para nós, a esperança da vida futura, a esperança de que nada é por acaso, a esperança, a fé de que tudo termina, né? Todo sofrimento termina, e o que vai ficar para nós dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, é o aprendizado adquirido, é o aprendizado que vai nos amparar, é o aprendizado que vai nos impulsionar ao crescimento, e é o crescimento que vai nos levar à real felicidade, a felicidade que realmente o nosso espírito necessita, né? Quando nós conseguimos, né, transpor todas essas dificuldades, quando nós conseguimos nos tornar espíritos melhores, quanto mais a gente aprender, quanto mais consciência, menos sofrimento. E quando chegarmos na nossa destinação final, seremos todos muito felizes. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer hoje. Então a gente vai fazer o nosso encerramento. Vamos nos interiorizar de novo. Vamos buscar em nós os nossos melhores sentimentos e vamos depositar esses sentimentos na mão dos nossos amigos espirituais, e que dessas vibrações que vamos emanar, que a espiritualidade amiga possa levar aonde houver maior necessidade. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde, muito discernimento a todas as pessoas que habitam esse planeta. Vamos vibrar muita força, muita coragem a todos os profissionais da saúde, para que eles se sintam envolvidos com essa força divina, para que eles tenham bastante determinação, bastante coragem, que eles possam ser amparados, para que eles possam ficar saudáveis, tranquilos, para que eles possam fazer o melhor de si no amparo às pessoas que procuram nos hospitais. Vamos vibrar muito amor e muita paz a todas as casas de assistência. Vamos vibrar muita paz, muito amor a todos os asilos, a todos os orfanatos. Vamos vibrar paz e amor a todos aqueles
irmãos nossos que se encontram nas ruas, que eles possam ser amparados, que eles possam sentir que não estão sozinhos, que sempre tem um amigo do seu lado, um amigo espiritual a lhe direcionar, a lhe amparar, que ele possa se sentir não excluído de Deus, mas que ele possa se sentir tranquilo, confiante de que ele vai conseguir vencer as batalhas desse momento da encarnação, dessas dificuldades todas. Vamos pedir licença a Deus para vibrarmos muita paz, muito amor, muito carinho, muita harmonia para os nossos lares e para os nossos familiares. E vamos pedir licença também para vibrarmos muita paz, muita saúde, muito amor para nós mesmos. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de evangelho, de aprendizado, de mais essa oportunidade de estarmos reunidos com pensamento positivo, com pensamento em nos melhorarmos, com esperança, com fé, com perseverança, para que possamos doar um pouquinho de nós para todos aqueles que convivem conosco, que possamos sempre olhar para o lado e estender a mão àquele que vier procurar nossa ajuda, que possamos fazer o que estiver no nosso alcance, para que possamos amparar essa pessoa que vier nos procurar, para desta forma também podemos merecer o amparo de Deus, o amparo da espiritualidade amiga, que sempre vai estar do nosso lado em qualquer circunstância das nossas vidas, nos amparando, nos direcionando, nos intuindo para as melhores escolhas da nossa vida, nos ajudando a encontrar caminhos que vão levar a gente a uma consciência maior, a uma alegria, a uma felicidade verdadeira. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Pessoal, boa noite, muito obrigada a todos que estão me ouvindo, que Deus possa nos amparar e nos fortalecer hoje e sempre. Boa noite e até uma próxima oportunidade.